Bom, pessoal, tudo bem com todos? Hoje nós vamos dar início ao estudo das próteses faciais removíveis. É um prazer muito grande. Eu me chamo Wagner Negreiros e gostaria de conversar hoje sobre os princípios gerais que regem a confecção das próteses faciais removíveis, tá? Falar um pouco sobre exame clínico, falar um pouco sobre fase curativa e fase protética, né, como realmente examinar bem um paciente, no sentido de extrair, né, de tomar todas as informações, sejam elas baseadas na anamnese, sejam elas à base de um exame clínico intra e extraoral, para que a gente conduza com sucesso um tratamento com PPR. Após isso, falaremos sobre biomecânica em prótese facial removível, tá? Então, esses são os nossos objetivos nessa fala de hoje, ok? Eu gostaria de recomendar para vocês pelo menos 3 livros, tá? É um livro mais simples e rápido, porém mais resumido, seria esse livro do Cláudio Kliman e do Wagner de Oliveira, né, que é um manual de prótese facial removível, um livro bem bacana, mas muito básico. Um livro mais cheio, né, de conteúdo e de citações, que é o do Reinaldo Todescan, que é um livro bacana, mas não tão novo, né, de 96. E quem quiser um livro mais atualizado, tem esse livro do professor Vinícius Porto de Carvalho, lá da USP de Bauru, um livro muito bacana, né, que também é bastante recente, que vocês podem adquirir como um livro base, né, para a área da prótese facial removível, tá ok? São essas 3 indicações que nós achamos interessantes, ok? Bom, falando sobre um panorama atual das próteses faciais removíveis, é importante a gente entender o seguinte: nós temos de um lado uma grande otimização dos tratamentos restauradores fixos, né, das próteses fixas, sejam elas sobre dentes ou seja elas sobre implantes. Nós temos uma otimização das cerâmicas, né, dos métodos de aquisição de imagem, né, escaneamento, né, impressão 3D, sistemas CAD/CAM. Nós temos uma melhoria na composição, né, dos cimentos resinosos, né? Ou seja, de um lado a gente tem toda uma busca por excelência de próteses fixas, tá? Mas por outro lado, amigos, a gente tem também uma população brasileira que muitas vezes não tem acesso a tratamentos de melhor realmente qualidade, tanto estético quanto funcional. Então, nós ainda vamos ter, nas próximas décadas, uma grande procura por próteses removíveis, tá? Então, como especialistas, a gente tem que dominar a área das próteses removíveis, tá? Sejam elas removíveis totais ou removíveis parciais, ok? Então, não podemos fugir dessa realidade em termos de Brasil, por pelo menos uma década aí para frente, ok? Então, nós continuamos achando importante o estudo das próteses removíveis, tanto em nível de graduação, como principalmente em nível de pós-graduação em prótese dental. Então, a PPR é vantajosa sob o ponto de vista da reposição dental de grandes espaços edênticos. Isso é a grande vantagem da PPR, tá? Então, como uma peça só, muito embora haja desvantagens, e nós vamos ver um pouco sobre isso hoje, mas a gente tem com a possibilidade de uma peça só, uma prótese só, a gente repor 5, 6, né, 8 elementos dentários e às vezes até um pouco mais com uma única prótese, tá? Ele é um tratamento reversível, né, ou seja, os desgastes, os acréscimos são muitas vezes descontinuados, né? Ou então, se eu fiz um nicho, eu posso restaurar aquele nicho com resina. Se eu fiz um aumento, uma bossa de resina, eu posso remover aquela bossa por meio de um desgaste com broca, né? Enfim,
os desgastes ou acréscimos feitos nas regiões dentais são realmente reduzidos, tá? E um custo acessível, isso é o que realmente vai levar um bom nicho populacional com ausências dentárias parciais nos procurar para a confecção de uma PPR, porque é um tratamento acessível. Não é porque seja acessível que também nós, dentistas, que somos especialistas, podemos também cobrar pouco desse tratamento. Não, se a gente faz uma prótese bem planejada, com material de qualidade, com um bom planejamento, a gente também pode, sim, cobrar bem sobre aquele tratamento, oferecer, obviamente, manutenção para aquele tratamento e obter, sim, um tratamento de sucesso, ok? Infelizmente, a PPR, ela é feita por muitos, né, protéticos ou profissionais, não sei nem se profissionais, né, mas por indivíduos não dentistas, né, assim como as próteses totais, isso não pode acontecer. E muitas vezes levam a insucessos dos casos, né, não pela PPR, os insucessos acontecem pela má confecção da prótese ou pela falta de manutenção ou higiene pelo dentista e pelo paciente, tá? Então, muitas vezes as próteses removíveis são consideradas vilãs, né, para a condição bucal precária de muitos pacientes, mas isso não é a realidade, tá certo? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Então, o paciente que tem uma PPR com essa condição, realmente, como é que deve estar os dentes desse paciente? Esse paciente está retornando para a manutenção? Esse paciente tem uma higiene bucal diária? Essa PPR ela é revisada pelo menos uma vez no ano? Vamos falar sobre manutenção em prótese facial removível mais à frente. Então, certamente não. Esse paciente aí, ele foi desligado, né? Ele foi tratado e desligado de contato com o seu profissional, né? Isso não deve acontecer com nenhum tratamento protético, né? Essa é que é a grande verdade. Então, às vezes, a PPR, ela é, infelizmente, realizada, confeccionada, sem qualquer preparo de boca por parte do dentista. Então, por exemplo, nessa primeira foto, a PPR funcionando como um movimentador ortodôntico, né? Então, esse dente foi vestibularizado por conta dessa força lesiva pela palatina, né? Nessa segunda imagem, o grampo esmaga a papila, né? Nessa terceira imagem, o grampo circunferencial de Acres não tem qualquer adaptação. Então, claro que essas próteses vão ter insucesso, né? Após algum período de uso na boca desses pacientes, sem dúvida alguma. Ou seja, próteses que não adaptam, né? Aquelas próteses que modificam a máxima intercuspidação habitual do paciente. Então, certamente são próteses fadadas ao fracasso, sem dúvida alguma. Um dos grandes problemas, o dentista não quer planejar a prótese, né? Quer que o dentista molda o paciente, às vezes nem vaza o gesso, esse molde vai para o laboratório, o técnico vaza, o técnico mesmo que faz todo o planejamento, né, de grampos, conectores, células, dentes artificiais, ou seja, o dentista não faz nada. Então, isso também é um dos grandes motivos de insucesso, tá? E trabalhos esse trabalho do Vieira e Todescan de 72 já mostra que 99,5% desses modelos, de 607 modelos, apresentavam moldagens imperfeitas, restaurações insatisfatórias e sem qualquer profilaxia. Então, não é feito nenhum preparo de boca, ou curativo, ou protético na boca dos pacientes. Essa é a grande verdade, né? E a gente não pode compactuar com essas ideias, certo? A PPR, ela é totalmente desagradável do ponto de vista estético, mas muitas vezes o dentista ele não colabora, essa é que é a grande verdade. Então, esse paciente ele precisava de dentes inferiores, né, provavelmente 3 incisivos, né, mas aí o colega viu que ele já tinha 2 incisivos inferiores e colocou apenas 2 dentes, né, para repor um espaço que seria de 3 ou de 4 dentinhos inferiores, né.
Então, às vezes, realmente, o dentista ele não está preparado para fazer determinadas reabilitações. Essa que é a grande verdade. Então, causas de falhas: diagnóstico inadequado, planejamento inexistente ou ineficiente, falhas no uso do delineador. Essa é uma das principais causas de falhas, né? Ou seja, o dentista não sabe nem o que é um delineador. Infelizmente, alguns técnicos também não sabem usar, né? Um dos dois tem que saber, pelo menos tem que saber. O ideal, os dois planejarem essa prótese e executarem com o uso do delineador. Vamos falar um pouco sobre isso na próxima aula. Preparo bucal inadequado, falhas nas instruções ao técnico e as falhas do próprio técnico. Então, certamente, eu tenho aí 6 aspectos que ocorrem no dia a dia, né, na confecção de próteses faciais removíveis, né? Eu até lanço aí um dever de casa aí para os futuros protesistas, e andem nos laboratórios de prótese, né? Façam amizade, né, com os técnicos de prótese, permaneçam uma tarde no laboratório de prótese e veja que tipo de modelo ou de moldes esses técnicos recebem dos nossos colegas e muitos dos quais sem a menor condição de executar qualquer prótese. Tá? Então, isso não serve só para PPR, mas para fixa, para prótese total também. Infelizmente, é uma realidade. Bom, pessoal, na época do meu doutorado em prótese na Unicamp, eu tive a oportunidade de escrever um pouco sobre, eu até apresentei um seminário sobre qual o futuro da PPR, né? Obviamente frente às reabilitações fixas, reabilitações sobre implantes, como eu já até comentei no início dessa fala. Naquela oportunidade, já em 2008, mais ou menos, eu já baseado em vários artigos científicos, eu já percebi e coloquei isso como uma das conclusões desse seminário, é que realmente, com a evolução das reabilitações fixas, a PPR ela pode se tornar uma prótese provisória de uma qualidade boa, né, para o paciente usar enquanto o enxerto ocorre a sua reparação, enquanto os implantes só se integram. Então, o paciente provavelmente daqui uns 10, 20 anos usará uma PPR 3, 4 meses, 6 meses para o enxerto, né, integrar-se ao osso, tá? Então, seria uma PPR definitiva de forma provisória. Essa é uma realidade, tá? Muito melhor do que a gente fazer PPRs dessa natureza, pessoal. Essas próteses são terríveis. Sinceramente, esses grampos muitas vezes não têm uma retenção bacana, não oferece qualquer retenção. As superiores até que conseguem ainda, o palato ajuda a dar uma estabilidade, mas essas peças inferiores provisórias, elas são péssimas. Então, o ideal realmente seria se o paciente investisse um pouco mais e você faria assim uma PPR em cobalto cromo, né, mas usadas de forma provisória. Se o paciente vai fazer um tratamento fixo, despendendo um bom valor financeiro com você, por que não colocar ali 200, 300 reais para uma PPR retida a grampos, né, realmente, um grampo de retenção, de oposição, né, cela, conector maior, e não usar 3, 4 meses, 6 meses, um ano, esse tipo de prótese que eu mostro aí para vocês, né, que às vezes a gente tem que se colocar no lugar. Eu usaria uma prótese como essa durante um ano, sem estabilidade, machucando o rebordo. Será que não seria melhor uma PPR a grampos, mesmo que de forma provisória? Então, lanço aí essa ideia para vocês, ok? Então tá aqui, ó, uma PPR, essa última prótese, né? Ela é uma PPR provisória, aliás, essa prótese aí é uma PPR convencional, mas usada de forma provisória, enquanto esses implantes ósseo integram, né? Ou então a própria prótese do paciente, você reembasa com um material resiliente, enquanto esses implantes ósseo integram, tá bom? Então, essa prótese ela vai gerar um melhor conforto e segurança, uma melhor função mastigatória,
preservar estruturas e uma manutenção bacana enquanto ocorre essa cicatrização tecidual de implantes ou mesmo de enxertos ósseos. Tá joia? Outras possibilidades. Ó, o paciente fez 4 implantes e está usando aí uma PPR retida a grampos, uma PPR bacana, que dá retenção a grampos, vocês estão vendo ali os grampos em T, né, enquanto esses implantes vão ósseo integral. Pessoal, a gente tenta hoje o advento dessas próteses em poliamida, nylon, né, que são essas flexíveis, mas a nossa indicação, aliás, a gente contraindica o uso dessa prótese em longo prazo, tá? Por quê? Porque elas funcionam como uma prótese provisória, né? Elas transmitem muita força para rebordo, então a reabsorção óssea será bem maior, os traumas gengivais serão maiores. Podemos sim usar como uma prótese provisória, 3 a 6 meses no máximo, até o enxerto cicatrizar, enfim. Mas nós não indicamos, né, com os materiais flex que nós temos hoje, nós não substituímos essa prótese flexível por uma metaloplástica. Ainda não fazemos essa substituição. A PPR de longo prazo, para usar 2, 3, 5 anos, a PPR em metal, ela é ainda a mais indicada, certo? Essas aí, flex, apenas de forma provisória, tá joia? Elas não distribuem bem como o metal ele se agarra ao dente e distribui cargas para o dente. Aqui não, ó, esses apoios em resina não têm praticamente a função de suporte, ou seja, de transmissão de cargas. Nós vamos ver isso mais à frente hoje, tá bom? Então, a PPR ainda será a única opção protética para muitos pacientes devido ao fator econômico. Então, como eu comentei com vocês já hoje, né? Nós temos que aprender PPR, temos que aprender. Por quê? Porque financeiramente para muitos pacientes vai ser a única opção, tá? E claro, para pacientes com melhor poder aquisitivo, que vão fazer um implante, que vão fazer um enxerto, a gente pode usar a PPR definitiva, mas de forma provisória para esses pacientes, tá joia? Bom, pessoal, eu queria falar um pouco sobre exame clínico, obviamente sem traçar muitos detalhes, né? Fazer algo mais dinâmico, até porque essa fala já é para futuros especialistas, né? Nós já vimos esse conteúdo na graduação, né? Então vai ser mais uma revisão, tá? Exame clínico, radiográfico, modelo de estudo, fotográfico. Qualquer reabilitação oral, nós temos, depois da anamnese, todos esses 4 tipos de abordagens a serem realizadas, tá? Então, a anamnese, sempre importante, uma boa ficha clínica, né? Saber sobre saúde geral, diabetes, tabagismo, medicações, doenças infecto-contagiosas, está muito em alta no momento, como o Covid-19, problemas cardíacos, problemas alérgicos. Então, isso perpassa por qualquer exame clínico em odontologia, né? Em especial para a prótese dental, sem dúvida alguma, tá? Ver dieta, higiene oral, causas das perdas dentárias aptos para funcionários. Então, o professor Pegoraro, no seu livro, já cita esses aspectos, né? A gente está sempre ligado a esses 4 aspectos, porque qualquer tipo de prótese, a gente tem que orientar o paciente com relação a esses aspectos e vigiá-lo, ou seja, fazer manutenção desses tratamentos, para que a gente não prejudique não só a prótese em si, com fraturas, infiltrações, né? Ou, principalmente, os tecidos biológicos, né? Dente, ligamento periodontal, gengiva e osso, né? A gente sempre tenha um equilíbrio dos componentes protéticos e componentes biológicos, tá? Então, a falta de suporte labial é algo que muitas vezes é comum nos pacientes que vão receber dentes anteriores com prótese facial removível e a flange da prótese vai muitas vezes restabelecer esse suporte labial, né? Observar se esse paciente tem uma DVO diminuída, né?
mantida ou até aumentada, né? Em casos extremos, é muito incomum. O mais comum é um paciente com a DVO mantida ou reduzida, né? Então, esse olho clínico de bater e ver uma projeção do mento, um perfil côncavo, né? Um pronunciamento dos sulcos, né? Um lábio reduzido, fino, uma dificuldade de fala. Então, tudo isso são aspectos de DVO reduzida, tá joia? A DVO reduzida também pode acumular saliva nas comissuras e levar a quelite angular. Isso aqui é um aspecto a ser observado. Nas PPRs é muito interessante e importante ver a linha do sorriso. Por quê? Porque a PPR, pessoal, ela é uma prótese feia, na grande maioria dos casos. Feia no sentido de mostrar os seus grampos, os seus braços de retenção na superfície vestibular, tá? Então, essa paciente dessa foto superior, se ela tivesse a necessidade, não é o caso, mas se ela tivesse a necessidade de uma PPR classe 1, por exemplo, se ela não tivesse premolares e molares, só tivesse de canino a canino, então a gente ia ter grampos de ação de ponta nos caninos. Então, certamente essa paciente ia mostrar grampos ao sorrir, tá? Ou você faz uma prótese retentiva ou faz uma prótese estética, quando se fala em PPR, na grande maioria dos casos. E em muitas situações a retenção ganha no aspecto da balança, né? A prótese tem que ficar em posição. Então, já nesse caso inferior, você pode até esconder, tentar usar um gramping I na vestibular, um grampo mais, que é um grampo mais reduzido em extensão, né? Mas em algumas situações, pessoal, a gente tem que advertir logo o paciente ao abordar a linha do sorriso do paciente e dizer, não, aqui, ó, essa prótese ela vai ter um grampo bem aqui, nesse seu dente. Quando você sorrir, vai aparecer. Então, é sempre importante jogar limpo com o paciente, quebrando expectativas, né, logo no início do tratamento, tá bom? Joia? Sensibilidades musculares ou articulares para palpar a TM, né? Ver se a abertura bucal está no padrão de normalidade, o que seria a abertura normal. 3 dedos do próprio paciente, né? Já seria mais ou menos a abertura normal daquele paciente. Ver se ele tem um desvio, seria sair da trajetória do centro, mas ao abrir a boca, o paciente está centralizado na abertura máxima. Já a deflexão não, quando ele abre a boca, o queixo vai todo para um lado, né? A mandíbula vai todo para o lado direito ou esquerdo. Isso dita algumas patologias articulares, né? Os deslocamentos de disco, ok? Então é importante essa observação da dinâmica mandibular também. Palpar músculos, né? Treinar essa palpação muscular e articular, dos principais músculos, masseter, temporal, ok? Fazer uma boa inspeção para ver se não tem alterações na mucosa, lesões malignas ou pré-malignas na cavidade oral. Muitas vezes o dentista que tem que diagnosticar, então a gente tem que estar ligado para que esses pacientes não sejam surpreendidos por alguma patologia bucal. Resiliência, né, daquele rebordo, né, daquela fibromucosa é muito importante. Se você tem um excesso de flacidez, muitas vezes há necessidade de uma remoção cirúrgica. O ideal é uma fibromucosazinha consistente, firme, né, que contribua para a estabilidade da prótese sem qualquer trauma, tá? Alguns rebordos, aliás, os rebordos têm alguns tipos de classificações, né? Existem rebordos horizontais, existem rebordos ascendentes para distal, outros descendentes para distal e outros côncavo, né? Os rebordos horizontais ou planos são os mais bacanas, porque as forças vão no longo eixo, né? Não existem forças tangentes, né? Ou forças resultantes do movimento durante a mastigação. Então, são as melhores opções, certo? No sentido vestíbulo-lingual, eu tenho um rebordo normal,
eu tenho um rebordo mais estrangulado, né, no seu ápice, um rebordo mais alto, um rebordo mais baixo e um rebordo em lâmina de faca, né? A melhor situação seria o rebordo normal, o rebordo alto, né? O rebordo mais baixo, né, você não vai ter a cela da prótese, ela não vai agarrar aquele rebordo de tal maneira que a estabilidade nos movimentos horizontais ou até laterais da prótese será mais reduzida. Tá? Na lâmina de faca, muitas vezes, se a fibromucosa for fina, aquele acrílico da base pode gerar um desconforto, que aí às vezes a gente ajusta por baixo da base da prótese. Se isso não der jeito, mesmo com ajuste criterioso, muitas vezes há necessidade de uma cirurgia pré-protética para remover essa aresta de tecido ósseo, né, nos rebordos da lâmina de faca, mas na grande maioria a gente consegue remover com ajustes da base da prótese. Já os rebordos normal, estrangulado ou altos são rebordos mais interessantes do ponto de vista da estabilidade, da transmissão de forças, como é o caso desse rebordo, desse caso clínico que eu mostro para vocês, tá? Avaliação periodontal, né? Observar se os dentes que vão ser pilares ou mesmo os não pilares da prótese estão numa condição bacana, sem sangramento e ou supuração à sondagem, se não tem lesão de furca, como a gente tenta examinar com essa imagem, né, na lesão, a presença de furca, de lesão de furca nas raízes vestibulares desse molar superior. Então, o protesista tem que ser amigo dos periodontistas ou tem que estar a par dos conceitos básicos de periodontia para que ele consiga controlar a doença periodontal, né, e deixar esses dentes disponíveis para receber bem uma prótese. Essa é a grande verdade. Esse aspecto ele é fundamental, né? Será que um dente único num arco dental ele conseguirá sustentar, reter, né, uma prótese parcial removível? Muito dificilmente, tá? Uma prótese como essa, no arcada superior, ficaria muito instável. Então, muitas vezes, no arcada superior, há a necessidade de remover esse dente e fazer uma prótese total. Seria uma opção mais viável do ponto de vista estético e principalmente funcional, certo? Se eu tenho dois dentes do mesmo lado, eu tenho uma disposição linear, que já reduz um pouco a quantidade de movimentação da prótese, mas ainda assim um planejamento, um prognóstico muito ruim, sem dúvida alguma. Aí você conversa com o paciente que a PPR numa situação como essa ainda é possível, mas com grandes restrições. Essa prótese ela vai ter sempre um movimento nesse sentido, lateral, né, diante de alimentos duros ou pegajosos, tá? A melhor opção é a distribuição superficial de elementos no arco dental. A partir do momento que nós temos um polígono, seja ele um triângulo, né, um trapézio, né, ou seja, e quanto maior a área desse polígono, maior a estabilidade, claro, mais dentes vão servir de retenção para essa peça protética. Então, numa distribuição superficial, o prognóstico da PPR é fantástico. Essa que é a grande verdade, ok? Observar se existe uma invasão do plano oclusal com dentes extruídos, ó. Não é porque ali naquele segmento inferior cabe um dente que eu não tenha que fazer um ajuste de esmalte desse dente superior. Eu vou reduzir aí contatos deflectivos da mandíbula nos movimentos de trabalho e não trabalho, quando a prótese estiver finalizada. Tá? Então, muitas vezes eu sou um pouco radical, né? Mas na verdade eu estou sendo até conservador com a dinâmica oclusal desse paciente ao remover a ponta daquela cúspide disto vestibular daquele dente. Tá? Obviamente, com exame radiográfico, né? Exames periapicais,
principalmente dos dentes pilares, e uma avaliação panorâmica de todas as estruturas dentárias e ósseas é fundamental para qualquer tratamento protético, né? Como vocês conseguem ver aí, né? Dentes pilares, observar a proporção altura coroa-raiz, observar tratamentos endodônticos, enfim, fraturas, patologias apicais, né? Inclinações dentárias. Então, o exame radiográfico é algo fundamental, sem dúvida alguma. Modelos de estudo. A gente muitas vezes deixa os exames em modelos articulados em semiajustável, né? Em articuladores, em casos de reabilitações grandes, né? Normalmente, para PPR, para casos mais simples, não precisa fazer montagem em articulador para planejamento. A gente faz essa montagem quando for confeccionar a prótese em si, certo? No entanto, casos de grandes reabilitações, com perda de dimensão vertical, desgastes dentários, em que a PPR é uma das opções, aí sim há necessidade de uma montagem em articulador para planejamento. Aí sim, a gente não pode deixar de contar com essa importante etapa clínica, ok? Então, ó, a terapêutica adequada ela vai basear nesses pilares: uma boa anamnese, um bom exame clínico, um bom exame radiográfico e um exame de modelo de estudos, né? Se for um caso simples de PPR, ou os casos do dia a dia, 90% dos casos, modelos de estudos apenas. Se for um caso de reabilitações extensas, mesmo com reabilitações de casos conjugados, prótese fixa conjugada removível, aí sim, modelos de estudos, mas em articulador semiajustável, montados em articulador para um planejamento adequado. Ok? Bom, no nosso plano de tratamento, nós teremos uma fase curativa, que é o próprio tratamento odontológico, é o preparo da boca do nosso paciente para qualquer tratamento protético. E aí sim, as urgências, periodontia clínica e cirúrgica, né, cirurgias, endodontias, restaurações e muitas vezes ortodontia, né, para que esse paciente fique preparado para iniciar o tratamento protético. E aí passa pela análise funcional da oclusão, delineamento do modelo, preparo de planos guias e apoios, tratamentos restauradores que visem alterar contornos dos dentes, muitas vezes para ganho de retenção protética, ameloplastias, né, desgaste de planos guias, né, às vezes o dente está muito inclinado, a retenção é muito grande na vestibular, então a gente tem que reduzir esse excesso de retenção, às vezes isso acontece por meio de ameloplastias, próteses fixas conjugadas, fazer uma fresagem, uma coroa fresada, né? Vamos já relembrar um pouco do que é isso. Então, nós temos esses dois pilares, né? Fase curativa, esse paciente está preparado para começar a PPR, né? Uma vez ele preparado, a gente inicia a fase protética propriamente dita, ok? Então, a PPR, ela, assim como a prótese, como a reabilitação oral, ela está conectada a todas as demais especialidades odontológicas. A gente não pode abrir mão disso, joia? Isso é importante, né? Muitos pacientes vêm com essa ideia, né? Doutor, olha, eu já usei essa PPR há 2 anos, já uso essa PPR há 2 anos e desde que eu comecei a usar, meus dentes estão muito inflamados, gengiva inflamados, meus dentes estão amolecidos, né? Os pacientes às vezes falam assim. Pessoal, isso não é uma realidade, né? Quando a PPR ela é bem planejada e executada, e quando esse paciente tem uma boa higienização, quando esse paciente ele retorna para as manutenções, a PPR em si, ó, esse artigo mostrou isso, não é prejudicial aos dentes, tecido e suporte. Não é, certo? Obviamente, se aquele dente já tem uma doença periodontal ativa, né, a gente não deve usá-lo como um apoio, certo? Para tentar que aquele
aquele tratamento tem um longo prazo em boca. A gente pode até usar ali como uma forma, uma PPR transitória, o paciente vai usar ali 6 meses ou 1 ano para se preparar para um tratamento com implantes, tá? Mas, enfim, dentes saudáveis, né? Paciente motivado e uma PPR bem feita e uma boa manutenção, PPR não é prejudicial aos tecidos dentários. Mas, olha, higiene é algo fundamental para qualquer tratamento e para a prótese, sem dúvida alguma. Higienização dos dentes e higienização da prótese é algo fundamental. Tá? Relembrando para vocês, ó, o que é uma fresa, né? Ó, esse canino superior aí dessa primeira imagem, ele é o quê? Ele é uma prótese metalocerâmica. Por frente, o vestibular, nós temos a cobertura estética de porcelana e por trás nós temos uma fresa, né, que é um descanso ou nicho para o apoio da PPR. Então, eu já fiz essa coroa unitária, já conversei com o meu técnico, planejei com ele e ele já fez na própria infraestrutura da metalocerâmica um apoio que vai ficar metálico, assim, visível, metal, por palatina, para receber o braço de oposição da PPR. Então, isso é muito comum. Então, quando a gente fizer uma coroa fresada, quando a gente comentar sobre uma coroa fresada, vocês já sabem o que é. Joia, outra opção aqui, ó. São vários desenhos, né? Que essas coroas fresadas podem ter. Elas têm um custo um pouco maior. O técnico cobra um pouco a mais, porque ele vai trabalhar isso no delineador, né? Ele vai ter um cuidado a mais para fazer esse nicho e esse descanso, né, e esse espaço para repousar bem o braço de oposição da futura PPR, tá? Um aspecto bacana, um caso bacana, esse paciente ele queria fazer uma PPR, mas olha os dentes todos destruídos, não tinha a menor condição. Então foi feita uma osteotomia segmentar. Primeiro foi feita uma cirurgia de modelo, ó. Fizemos um plano, um guia cirúrgico, tá? Então, esse paciente foi para a cirurgia, foi feita uma osteotomia segmentar e todo esse bloco foi suspenso, ó, e foi fixado com fios, né, ó. E depois esse paciente, ó, aqui já, como ele era, como ele ficou, ó, nos lados direito superior, no lado esquerdo inferior. Então, depois disso, foi possível fazer uma PPR inferior para essa paciente, né? Após esse procedimento. Então, só para mostrar que muitas vezes há necessidade de tratamentos cirúrgicos para adequar esse paciente a receber um tipo de prótese, no caso, uma PPR, mas poderia ser implantes inferiores, né? Então, a conexão interdisciplinar ela é importante na fase curativa dos nossos pacientes, tá? Aqui, ó, esse paciente veio, nos procurou e ele sempre reclamava que a PPR tinha os dentes muito finos nessa região por conta da movimentação desse canino. E aí nós fizemos uma movimentação ortodôntica bem simples, ó, e aí colocamos um dentinho normal na sua prótese parcial removível. Então, uma pequena movimentação ortodôntica que levou a uma condição de uma PPR mais estética e funcionalmente mais bacana, mais fácil de higienizar, com pontos de contatos adequados e etc, ok? Então, sempre se ligar nesse aspecto, né? Nosso paciente está preparado para receber o nosso tratamento protético, né? Temos que nos perguntar, né? E vermos o que é que outras especialidades podem oferecer para deixar aquele paciente mais redondo do ponto de vista clínico para receber o tratamento protético, ok? Orientação e motivação da higiene é algo fundamental, certo? Planejamento de desenho em PPR vai basear-se num correto diagnóstico, classificação, planejamento do suporte, da estabilidade e da retenção em PPR. Pessoal, toda e qualquer sequência clínica, aqui eu estou só delimitando quais são as fases. Nós falamos um pouco sobre a fase curativa e aqui a fase protética, né? Nós não vamos nos aprofundar agora sobre a fase protética, mas nós fazemos normalmente um bom exame clínico, né?
Modelos de estudos para quê? Para um delineamento, planejamento e desenho do caso. Depois a gente chama o paciente novamente. Baseado no nosso planejamento e desenho, a gente prepara a boca e faz uma moldagem de trabalho e montagem a articulador semiajustável. Esse articulador vai para o laboratório, confeccionar armação metálica. Volta do laboratório, eu vou provar a armação metálica, vou colocar os roletes de cera na armação metálica e vou fazer o registro interoclusal, selecionar a cor dos dentes. Volta para o laboratório para montar os dentes. Depois volta a peça com os dentes encerados. Provam-se, seria a última prova, da armação metálica com os dentes em cera, observação estética, oclusão, fonética, suporte labial, linha mediana, engrenamento oclusal. Se for extremidade livre, eu faço a moldagem funcional. Vamos falar sobre moldagem funcional mais à frente. Volta para o laboratório se tudo estiver ok. Acriliza-se a prótese, porque eu já devo ter selecionado a cor da gengiva, se é caracterizada ou não, e aí tem várias tonalidades de caracterização. Volta a prótese acrilizada para ajuste, instalação e manutenção. Então, 4 a 5 sessões, a fase protética consegue ser bem finalizada. Joia? Bom, pessoal, então conforme eu comentei, hoje a gente vai falar mais um assunto muito bacana, muito importante, tá? Por que que é importante? Porque a gente tem que entender um pouco como é que a PPR, que é uma estrutura rígida, ela é metaloplástica. Ela tem a liga mais dura, uma das ligas mais duras que existe, que é o cobalto cromo. Pessoal, não vamos chamar cromo cobalto. Numa liga metálica, o elemento que tem maior composição naquela liga, ele vem sempre primeiro. E o cobalto, ele é que vai dar a dureza da liga, e ele tem 65% até 70% dentro da liga. Então, ele é o primeiro a ser chamado dentro da liga. O cromo, ele é um metal de sacrifício, ele vai dar elétrons para o cobalto não oxidar. É um metal, o cromo, ele é importante para essa peça não oxidar, e realmente ela não oxida, tá? Então, a liga é cobalto-cromo. Vocês vão ver muitos professores dando uma aula, vocês vão ver representantes comerciais vendendo componentes protéticos sob implante de cromo-cobalto. Mentira, é de cobalto-cromo. E vocês já sabem, né? Como especialistas, a gente usa muito níquel-cromo para prótese fixa e usa muito cobalto-cromo para prótese removível. Tá joia? Então, a gente tem que entender como é que esse material que é duro, que é rígido, se dá com os dentes e com a gengiva e com o osso alveolar. Tá? A gente não pode ser meros clínicos que faz uma moldagem, manda e prova. Não, a gente está tratando ali com uma biologia, com estruturas rígidas, com o ligamento periodontal que tem um movimento, com a gengiva que tem um movimento, né? Com o osso que vai reabsorver, vai receber essas forças ao final do processo da mastigação, né, do toque dental. Então, vamos dar uma olhada nesses princípios. Bacana, vamos tentar resumir, tá certo? Vamos tentar. Eu quis trazer para vocês aqui um mastigado. Seria bom uma leitura depois de algum livro-texto para consolidar mais esses conhecimentos, tá certo? Então, eu trago aí essa provocação para vocês, pessoal. Muitos dentistas, pessoal, mais de 90% dos dentistas, e aí eu incluo os clínicos gerais e até especialistas, viu, pessoal? Não planejam suas PPRs. Quem planeja é o técnico. E eu queria que vocês não permitissem que isso acontecesse, certo? Já falamos, ó, que o diagnóstico inadequado, o planejamento ineficiente, falhas no delineador, preparo bucal inadequado, falhas nas instruções ao técnico e falhas do técnico, ou seja, são causas de falhas recorrentes em PPR, tá? Então,
A biomecânica é a parte aplicada da mecânica que estuda os movimentos mecânicos no ser vivo, ou seja, é trazer o que é mecânico para o biológico, essa junção do mecânico com o biológico. Tá? E para a PPR a gente tem que equilibrar o que é mecânico, o que é biológico e oferecer função, conforto, fonética e estética. É muito desafiador, pessoal, fazer isso com a PPR, viu? Muito desafiador. Então, nós vamos falar um pouco sobre biomecânica e vamos falar dos 4 sistemas dos sistemas biológicos e mecânicos das PPRs. Vamos falar do que é o suporte, retenção e estabilidade, conexão, célula e dentes artificiais. Né? A PPR, pessoal, ela não é não tem aquela estrutura de detalhes, de espessura, é largo e afina, a secção é daquela maneira, a espessura é de tantos milímetros, não é daquela maneira, se não tivesse uma explicação para tal. Então, a gente vai tentar passar para vocês e explicar por que é importante a gente ter todos esses detalhes na nossa mente para um planejamento adequado. Um detalhe, às vezes não, é fundamental a gente escolher um bom técnico que consiga executar uma armação metálica, uma grade metálica, baseada nesses princípios. Poucos são os técnicos do nosso estado que fazem uma boa armação metálica. Poucos. A gente conta, talvez, em uma mão, né, de 5 dedos ou até numa mão de 3 dedos, talvez, aqui em Fortaleza. Certo? Por quê? Porque muitos não sabem, fazem grampos demasiadamente largos, não sabem o que é uma distância de ação retentiva, não sabem onde é que tem que ter retenção, não sabem o que é um plano guia, não sabem o que é um delineador. Assim como o dentista não sabe, muitas vezes o técnico não teve esse conhecimento ou não utiliza esses conhecimentos. Tá? Então, rapidamente, a PPR ela pode sofrer forças verticais, horizontais e oblíquas ou rotacionais. Tá? A rotação de uma prótese no eixo da própria prótese, aliás, o movimento no próprio eixo é rotação, o movimento no eixo diferente é a chamada translação, a gente sabe já disso, tá certo? Nós temos um plano frontal, tá certo? Um plano horizontal e um plano sagital, né? Aquele que nos corta ao meio, certo? Frontal, sagital e horizontal, certo? As PPRs, quando elas sofrem, quando a gente mastiga algum alimento duro, elas vão sofrer um movimento de intrusão para trás, né? Ou seja, vai haver uma rotação distal, ocluso cervical. Agora, se o paciente que mastiga algo pegajoso, aquela prótese ela vai tender a subir. Ela está assim, ó, e vai tender a subir, ou seja, vai ser uma rotação mesial, ou seja, para frente, né, ó. Seria mais fácil de entender, uma rotação anterior, de cervical para oclusal, certo? Então, a princípio, no plano sagital, a gente teria esses movimentos baseados. Então, cabe a nós planejar uma prótese que limite esses movimentos, que se oponha a esses movimentos, para que o paciente, dependendo da consistência, se aquela prótese se desalojar ou se ela intruir, machucando esses tecidos, algo está errado. Algo está errado, certo? E tem que ser modificado, ok? Então, no plano sagital, esses movimentos de rotação, eles vão depender de alguns aspectos, né? Apoios oclusais e incisais corretamente posicionados, aumento da área chapeável, uma moldagem funcional bacana, escolha adequada do conector maior, às vezes ele dá uma estabilidade melhor. E às vezes, pessoal, não precisa eu colocar dente lá até terceiro molar. Muitas vezes não precisa nem colocar segundo molar numa PPR, porque isso vai gerar mais movimentos intrusivos.
mais interferências. Então, eu já lanço aqui 5 aspectos importantes que podem ser importantes para reduzir os prejuízos dessa rotação distal. E agora, na rotação anterior, para evitar essa saída da prótese com um alimento pegajoso, eu posso fazer uma boa retenção indireta. Nós vamos já mostrar o que é retenção indireta. Recobrimento adequado da fibromucosa, moldagem funcional, montagem de dentes artificiais na zona neutra, ou seja, numa região de pouca a presença de forças dos tecidos moles, né, de menor força possível, de bochechas, de língua e etc. Tá certo? Então, são aspectos importantes para evitar a rotação medial da prótese. Bom, pessoal, vamos falar sobre sistema de suporte. O suporte é aquela característica que vai impedir a intrusão da prótese nos tecidos biológicos, quando o paciente apreender algum alimento na boca. Ou seja, a resistência que a prótese oferece às forças verticais, prevenindo que a PPR seja deslocada em direção aos tecidos de suporte. E aí nós vamos ter componentes do paciente e componentes da prótese que vão servir de suporte. Ou seja, dentes, ligamento periodontal e fibromucosa e osso vão receber aquela força de intrusão da prótese. E quem é que vai transmitir da prótese? Principalmente apoios, superfície basal da cela, conector maior na maxila e os encaixes de pressão e semiprecisão. São 4 elementos fundamentais de suporte. Por que é que a PPR Flex não é bacana para uso em longo prazo? Tá aí, ó. Os apoios delas são de resina, são flexíveis. Então, eles se moldam, né? O dente é rígido e não vai receber aquela força a contento, ou seja, ela falha como um bom elemento. Eles falham, esses apoios falham como um bom elemento de suporte. Certo? Então, em relação aos dentes, vai depender da qualidade dos dentes, né, em receber, que estão recebendo aquelas forças, e da quantidade de dentes, certo? Então, esses dentes têm que ter uma boa integridade, né? Esses dentes têm que ter uma boa quantidade de retenção, tem que ter uma boa ação, uma boa distância de ação expulsiva, que é aquela convexidade acima do equador protético, vamos falar isso mais à frente, e tem que ter uma distância de ação retentiva também, né? Ou seja, uma área expulsiva e uma área retentiva, tá? Esses dentes têm que ter uma boa condição periodontal também para receber esse suporte, tá joia? Esses dentes têm que ter uma inclinação adequada, se possível no longo eixo, recebendo essas forças, tá joia? Até 28 graus eu consigo estabilizar bem um grampo para uma PPR. Acima de 30 graus de movimento, às vezes aquele dente talvez não tenha uma boa recepção de forças, servindo como um bom suporte dentário para as próteses, ok? Fixas ou removíveis, certo? Às vezes é necessário uma correção ortodôntica, ou às vezes até uma exodontia naquele elemento dentário, tá? Extrusão dentária, né? Já falamos um pouco sobre isso, né? Não tem como fazer prótese numa situação como essa. E aí eu retorno àquela característica importante. A distribuição pontiforme, ela é péssima do ponto de vista do prognóstico. Esse suporte dentário vai ser péssimo para essa arcada receber uma PPR, né? Prognóstico muito desfavorável, certo? Já numa condição linear, uma distribuição linear, eu tenho um prognóstico desfavorável, um pouco mais favorável do que a distribuição pontiforme, tá? Mas aí eu tenho que ter retentores ou grampos extremamente efetivos e fazer uma excelente moldagem funcional do restante do rebordo para dar uma estabilidade melhor a essa prótese, né? Usar um bom conector maior para também servir de suporte para essa maxila.
ok? E claro, o melhor prognóstico é o superficial, é a distribuição superficial dos meus dentes pilares. Aí sim, eu vou ter retentores diretos, retentores indiretos, muitas vezes também, uma boa distribuição dos dentes pilares, às vezes não é necessário nenhuma moldagem funcional, a prótese fica praticamente dentro suportada, então a melhor opção, sem dúvida. Por isso, pensando nisso, Graber criou o conceito de polígono de apoio de Graber, que é o próprio nome do autor. Quanto maior esse polígono, pessoal, maior a estabilidade da prótese, né? Quanto mais tentáculos aquela prótese tiver, mais estável ela vai estar na boca dos nossos pacientes. E também, estamos falando de suporte, mais suporte, mais forças serão transmitidas aos dentes, menos forças à gengiva, menos forças ainda ao osso alveolar, menos reabsorção óssea. Então, sem dúvida, a melhor opção quando a gente tem um polígono de apoio de Graber avantajado, certo? Existe também o polígono de sustentação de Roy, que é um princípio de 1930, né? Quando Roy foi estudar a periodontite, ele viu que os dentes tinham movimentos, os molares tinham movimentos vestibulolinguais, né? Nesse sentido, né? Ó, os caninos laterais, ó, quando se luxa um canino, a gente luxa nesse sentido. Os centrais nesse sentido, né? Ó. Então, se a gente tem uma PPR que ela tem pilares em cada um desses planos, né? Nesse plano mais frontal, lateral e sagital, a gente vai ter uma PPR mais estável, né? Porque meio que esses dentes, um dente vai anular, vai ajudar a anular o movimento da prótese no outro sentido, né? Por exemplo, o molar ajuda a prótese não se movimentar no sentido do canino e no sentido do central. Já o central vai impedir o movimento na região molar, ou seja, vai haver uma ajuda mútua de sustentação da prótese, né? Que tem esses pilares nesses diferentes planos. Muito bacana também. Suporte mucoso vai depender da resiliência da fibra mucosa, o melhor que seria uma fibra mucosa ou dura ou compressível, né? Se ela for muito dura e fina, e se tiver alguma espícula óssea, às vezes há necessidade de uma limagem daquele osso, né? Uma cirurgia pré-protética. Se for muito flácida, também há necessidade de uma remoção de excesso de tecido mole, certo? Aqui só uma ilustração mostrando que os dentes eles têm um movimento dentro do ligamento periodontal quando sofrem uma fossa. E da mesma forma, e principalmente a fibra mucosa também tem esse movimento, ó, e muitas vezes 10 vezes maior do que a intrusão do dente no ligamento periodontal. Então a gente vai ter aí dois panoramas diferentes, uma cela que entra principalmente nos extremos livres, né, na classe 1 e 2 de Kennedy, vamos ver um pouco, relembrar as classificações mais à frente. Então vai ter essa diferença de resiliência da fibra mucosa, que pode, ó, enquanto o dente ele intrui 0,1 milímetro, uma fibra mucosa pode chegar até 3 milímetros, principalmente essas mais flácidas. Ok? Então, algo bem diferente. E o pior é quando essa força é lateral. Ó. A gente tem que eliminar ao máximo essas forças laterais nas próteses removíveis. Isso gera perda óssea e aí vai, né? Principalmente quando essas próteses não são bem planejadas, não são bem mantidas após a confecção. Bom, analisando a transmissão de forças, a gente tem as próteses dentro muco suportadas e nós temos as próteses dentro suportadas. Né? Quando a prótese ela é dentro suportada, eu tenho pilares muito bem distribuídos, eu não tenho extremos livres, né? E aí eu vou ter pouquíssima tendência de rotação dessa prótese. Como eu comentei, um dente vai eliminando o movimento da prótese no outro dente, né? Vai havendo essa eliminação mútua dos eixos de rotação.
Já uma prótese dentro do buco suportada, por exemplo, uma classe 1 de Kennedy, ela vai tender a ter esse fulcro, movimento principal, principalmente na região dos apoios, existe ali aquela linha de fulcro principal que vai tender a gerar aquele movimento. A gente vai falar isso mais à frente. Falamos também sobre os rebordos, né, que tem essas classificações, ó, rebordo horizontal, que tem um ótimo prognóstico. O ascendente para distal, ele vai subindo para posterior, tem um prognóstico bacana, porque a resultante ela vai de encontro ao dente. Esse descendente para distal não é bacana, porque ela vai de encontro ao dente, ou seja, aliás, o lado oposto ao dente, a resultante de forças. Não é tão legal, mas a gente não tem muito o que fazer. Essa prótese tem que estar ao máximo bem adaptada ao rebordo, sempre, né, com uma boa manutenção feita pelo dentista, às vezes de 6 em 6 meses. O rebordo côncavo também não é tão bacana, porque haverá distribuição de forças resultantes em vários sentidos, né? Mas também muitas vezes não tem como a gente mudar, fazer cirurgias pré-protéticas, a gente normalmente não faz para mudar rebordo nesse sentido, certo? A gente só tem que entender de como a gente pode eliminar ou reduzir os efeitos prejudiciais, tá? Rebordo normal, ó, né, que seria essa boa proporção altura-largura. Um rebordo mais estrangulado, tá certo? Como vocês veem, essa secção transversal, né? Ela parece muito com o alto, tá? Mas o alto é esse bem triangular, que ele é mais fino no ápice, uma base, né? Porém, a base mais longa, né? Um rebordo baixo ou reabsorvido, gera pouca estabilidade, e o lâmina de faca, que tem essa espícula óssea aí, ó, tá muito bem delimitado nessa imagem, tá joia? Bom, pessoal, falamos sobre os elementos biológicos, agora vamos falar sobre os elementos mecânicos, né? Que tem a função de, principal são os apoios, né? Que tem a função de transmitir cargas, servem também como retenção indireta, às vezes como retenção até direta, e concorrem também para a estabilização. Então, os apoios são elementos fundamentais para a confecção das próteses, fundamentais. Estou olhando aqui meu computador. Os apoios, eles podem ser, basicamente, pessoal, apoios oclusais, apoios incisais, tá certo? Oclusais, incisais e apoios palatinos, tá certo? Então, os apoios oclusais, eles geram suporte, estabilização, né? Os apoios palatinos, né, principalmente nos dentes anteriores, né, centrais e caninos, a gente faz muito nos cíngulos, pode ser chamado também de apoios de cíngulos, né, e os apoios incisais são esses últimos. A gente praticamente não faz mais apoios incisais, né? Eles são antiestéticos e eles são biomecanicamente prejudiciais porque eles ficam muito distantes da linha de fulcro do dente, né? O fulcro do dente está mais ou menos abaixo da crista óssea, né? Então a distância do fulcro para a incisal é muito grande. Então, aquele dente vai ficar mais propenso a sofrer um braço de alavanca prejudicial à sua integridade, certo? Então, a gente utiliza basicamente apoios oclusais e os apoios de cíngulo nos nossos planejamentos. Outros elementos muito importantes como suporte são os conectores maiores, só que na maxila. Por isso que na maxila os conectores eles ficam tocando a fibromucosa e, como tal, distribuem cargas para a fibromucosa, certo?
Isso é muito importante. Outro aspecto que transmite cargas, falando da prótese, é a própria superfície basal da célula, que vai transmitir cargas para a fibromucosa, né? Então, vai gerar, inclusive, em algumas situações, uma grande quantidade de cargas, se essa célula for longa, tá? Outro elemento de suporte são os encaixes ou attachments, que pode ser de precisão ou de semi-precisão. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, né? O attachment, ele exige a confecção de uma coroa. Essa coroa vai ter um componente macho ou fêmea, que vai ter a sua ligação com a prótese removível. Então, a prótese removível vai encaixar naquela coroa e como tal, vai transmitir cargas para ela como elemento de suporte. Ok? Bom, vamos que vamos. Sistema de retenção e estabilização. Muito importante. Talvez um dos aspectos mais necessários a gente entender. Tá? Por quê? Porque a retenção, que é o principal ideal para as próteses, né? Uma prótese que não fica na boca é uma prótese inutilizada. Tá? Então, a resistência ao desalojamento da prótese no sentido cérvico-oclusal, pensando numa prótese inferior, ou cérvico-oclusal, pensando numa prótese superior, é o que a gente chama de retenção, ou seja, a gente tem que usar todos os artifícios para evitar esse movimento que tenta retirar a prótese, basicamente, que tenta remover a prótese da posição. Existem 3 tipos de retenção: a fisiológica, a física e a mecânica. A mecânica, ela pode ser direta, ela pode ser indireta e pode ser também friccional, tá? A retenção fisiológica, pessoal, é muitas vezes nata do paciente. Se é nata do paciente, né? Fui redundante. Mas ela é nata muitas vezes, principalmente para as próteses totais, né? Tem paciente que tem uma retenção fisiológica muito bacana, uma adaptação própria, né? Que às vezes o rebordo é muito baixo, mas o paciente fisiologicamente consegue manter a peça em posição e tem conforto ao utilizar, às vezes, aquela prótese. Então, essa retenção ela depende da habilidade e capacidade do paciente em manter a prótese em boca, de uma boa adaptação da peça aos tecidos e um alinhamento dental compatível com a musculatura, ou seja, os dentes principalmente obedecendo o princípio da zona neutra. Então, são aspectos fundamentais, mas que muitas vezes a gente não tem muito o que mexer. Às vezes é algo do paciente. Às vezes a prótese está tecnicamente muito boa, mas o paciente não tem uma boa adaptabilidade ao utilizá-la. Princípios físicos, a retenção física, ela é baseada nesses 3 princípios. A adesão, né, que seria a união de componentes diferentes, né, de tipos de componentes diferentes. Coesão seria principalmente dada pela saliva, né, pelo tipo de saliva, que seria a união de componentes iguais, e a pressão atmosférica, né, que tem um efeito bem reduzido, né, a gente nem conta muito com esse aspecto da pressão atmosférica. Então, a adesão é a atração física de moléculas diferentes entre si, que seria a atração entre a prótese e a saliva, e entre a saliva e a mucosa, né? Que seria uma atração. Essa atração ela não é tão importante, não, para a prótese, tá? Mas ela depende de uma moldagem adequada, de uma obtenção correta do modelo, uma polimerização adequada e, claro, da saliva para preencher todo aquele espaço. A coesão ela é muito importante e ela vai depender também do tipo de saliva do paciente, porque a coesão é a própria saliva, né? As partículas da própria saliva entre si, da saliva que está tocando na gengiva,
na fibromucosa, da saliva que está tocando. É a própria força entre essas gotículas de saliva que vai fazer com que a prótese fique em posição, certo? A retenção mecânica, ela pode ser direta, e aí ela é dada por dois tipos de retentores. Os extracoronários, que são os mais comuns, que são os grampos. Eles estão extra-coroa, estão abraçando a coroa, então tocando na coroa em algumas regiões. São os grampos circunferenciais ou ação de ponta, que são os dois grandes grupos de grampos, né? Ou retentores intracoronários, que são os encaixes de precisão ou semi-precisão. Falaremos mais adiante, tá? Importante saber que os retentores extracoronários, eles têm que ter, ó, sempre um braço de retenção, no caso os grampos circunferenciais, né? Eles vão abraçar o dente, né? E na sua região vestibular, esses grampos, eles partem do apoio, vão pela vestibular normalmente, porque normalmente a retenção é vestibular, mas eles em alguns casos podem ser sim usados nas palatinas. Às vezes o dente está lingualizado, a retenção fica na palatina. Então eles transfixam o equador protético e o terço final desse grampo, que deve ser mais fino e afilado, toca a área retentiva, abaixo, claro, do equador protético. Já no braço lá na palatina, ou no lado antagonista, eu tenho que ter uma ação cinética de um braço de oposição, né? Para dar estabilização àquele dente. Toda vez que o braço de retenção tocar no dente na vestibular, o braço de oposição tem que tocar na palatina e corre com ele até o final do assentamento da prótese, certo? Como vocês conseguem ver, ó, quando começa o toque do braço de retenção por vestibular, já deve acontecer o antagonismo do braço de oposição na palatina. Isso deve ser muito bem planejado. Tá joia? O que é a retenção friccional? É a soma das áreas de contato da PPR, né, principalmente das áreas proximais, com os planos guias, com os dentes de suporte, né? O que é o plano guia? O plano guia é aquele contato que a prótese vai ter com as faces proximais dos dentes, né? Não deve ser um contato excessivo, por isso que às vezes não, por isso que nós temos que deixar os planos guias, né, essas superfícies proximais paralelas à direção de inserção, tá? Não devemos ter um excesso de retenção friccional. Às vezes o paciente nem consegue remover a prótese, porque não foi feito o preparo correto dos planos guias. Maior retenção friccional, menor necessidade de retenção mecânica. Mais possibilidades estéticas. Por que eu estou colocando isso? Em alguns casos, a gente pode evitar grampos em áreas estéticas maxilares, tá? Fazendo um excesso de retenção friccional, somente com as próteses rotacionais, são próteses com dois eixos de inserção. Então, mais à frente nós falaremos sobre as próteses rotacionais, em que a fricção faz a vez da retenção extracoronária direta propriamente dita, ok? E a retenção indireta? É a retenção mecânica que vai anular o movimento de rotação da prótese. Então, é a resistência do movimento rotacional mesial quando o paciente come algum alimento pegajoso. Ou seja, ó, eu tenho aqui uma classe 1 de Kennedy e eu tenho uma tendência de movimentação anterior, né, uma rotação mesial dessa prótese no plano sagital. Pessoal, essa prótese ela vai estar apoiada aí nas mesiais dos premolares. A gente sempre vai mesializar os apoios nos extremos livres e vai tender a ter esse movimento anterior baseado na linha de fulcro que passa nos apoios mesiais desses premolares. Se eu traçar uma perpendicular essa linha de fulcro, eu vou ter nos meus centrais, se eu colocar um apoio ali, uma retenção indireta, eu vou impedir esse movimento de rotação anterior da prótese.
Isso é o que a gente chama de retenção indireta. É algo fundamental para que essa prótese fique em posição diante de alimentos pegajosos, certo? A estabilidade, a resistência da prótese às forças horizontais, oblíquas, certo? Muitos elementos da prótese participam da estabilidade dessa prótese, o que é muito bom, né? Porções rígidas da PPR, como apoios, conectores menores, maiores, flancos vestibular e lingual, oclusão equilibrada. Então, todos esses aspectos são importantes para a estabilidade da prótese. Em termos gerais, dentes, rebordo e musculatura equilibram aquela prótese das forças horizontais. E da prótese, praticamente a prótese toda, grampos, conectores maiores, celas e os encaixes também, né? Os encaixes que são os retentores intracoronários, tá? Diversos aspectos, né? Número de dentes, distribuição dos dentes, mobilidade, quantidade de rebordo, tipo de rebordo, grau de resiliência da fibromucosa, relação dos dentes artificiais e da cela, relação interoclusal. Todos esses aspectos são importantes para a estabilização da prótese, tá? Claro, distribuição pontiforme, péssima estabilidade. É esse monociclo aí, ó, que a gente... Só o pessoal do circo mesmo que consegue andar. A estabilidade é péssima. A bicicleta linear, ó, se pelo menos for um dente de cada lado do arco, já até melhora um pouco mais. Agora, 2 dentes no mesmo lado do arco, estabilidade péssima. Mas mesmo assim, o prognóstico não é tão bom com dentes, né, contralaterais. Claro, se temos um polígono, um triângulo, se nós temos um quadrado, aumenta o polígono de apoio de Graber, retenção e estabilidade serão otimizados, certo? Como vocês conseguem ver com essas ilustrações. E fazendo analogia com um quadriciclo e aí vai, ok? Tipo de rebordo, a forma, a altura do rebordo, né? Ou seja, aquela cela abraça o rebordo. Se aquele rebordo for alto, certamente a estabilidade vai ser maior, tá? Vamos lá, vamos finalizar agora com o sistema de conexão, para a gente não deixar essa aula também muito longa. Sistema representado por elementos que unem todos os outros da prótese entre si. Zanetti e Dalva Langaná falaram isso. Conexão é o sistema que gera a união de todos os elementos da prótese entre si. E é dado pelos conectores maiores e menores. Os conectores maiores, na maxila, eles podem ser importantes para o suporte, já vimos isso, retenção direta e indireta, de certa forma, estabilidade e transmissão de forças e união das partes da PPR. Eles têm que ser rígidos, uma localização favorável, contornos arredondados e, obviamente, são biocompatíveis sim cobalto cromo. Tá? Os conectores maxilares ou mandibulares podem ser indicados para as PPRs. Detalhe, os conectores maxilares tocam a fibromucosa. Eles são mais largos, porém a espessura bem mais reduzida, são mais finos. Conectores mandibulares, eles devem ser aliviados da fibromucosa, ou seja, eles não devem tocar pelo menos 1 milímetro de falta de contato com a mandíbula, com a fibromucosa mandibular. E eles têm uma espessura, uma largura menor, 3, 4 milímetros, porém são mais rígidos. Tem uma espessura maior, 2, 3 milímetros de espessura. Certo? Mais ou menos isso. Barras palatinas podem ser anteriores, médias ou posteriores, como vocês podem ver. Ó. Então, a barra palatina é um dos mais utilizados. Né? Mais utilizados. Se a perda é mais só de dentes anteriores, ela vai ser mais anterior, intermediária ou média, ou posterior, se a perda é menor e mais na região posterior. Barra palatina dupla é esse tipo de barra que a gente faz muito, que tem uma área interna
descoberta, né? Muito bacana, dá uma estabilidade muito bacana e até uma retenção, une bem os componentes da PPR entre si, tá? Existem os chapeados palatinos, que podem ser metálicos, e hoje a gente faz ele também, mas muitas vezes em acrílico, né? A gente faz só um contorno periférico em metal, cobalto cromo, e mais a superfície interna a gente faz como se fosse uma prótese total. A peça fica menos pesada, mais fácil de limpeza, fica transparente, então a questão do palato visível. E quanto menor, quando é que a gente indica um chapeado? Quando são poucos os dentes remanescentes e a gente quer melhorar os princípios de coesão, adesão, para aquela peça ficar melhor em posição, com melhor estabilidade. Conectores mandibulares podem ser barra vestibular, muito incomum você fazer uma barra na superfície vestibular da mandíbula. É muito incomum só se os dentes forem muito lingualizados. A gente joga essa barra para mandíbula, barra para vestibular. O que é mais comum são as barras linguais. O conector mandibular mais comum é a barra lingual, que pode ser simples, dupla, chapeado lingual ou splint lingual. Então tá aqui a barra vestibular, apenas uma. Nunca fiz um caso assim, é muito incomum. Barra lingual simples é a mais comum. Barra lingual dupla ou grampo de Kennedy, a gente usa muito, mas muito mesmo, para casos, né, classe 1 de Kennedy, às vezes até classe 2 de Kennedy, mas o mais comum é classe 1 de Kennedy, pela essa esplintagem dos dentes anteriores, né, melhora o suporte da prótese, serve como uma boa retenção indireta para a prótese, então muito bacana o grampo de Kennedy. Chapeado ou splint lingual, a diferença é muito pequena, principalmente quando há uma dificuldade pela presença de toros, né, ali na região da mandíbula, a gente tem que suspender, né, todo o conector maior e a gente faz esse abraçamento por palatina, serve também como retenção indireta, estabiliza melhor os dentes anteriores, né, basicamente essas indicações. Conectores menores servem para que ligar o conector maior às demais estruturas, transferem cargas aos dentes, ó, direcionam a entrada da PPR. Podem ser rígidos ou articulados. A gente faz os rígidos com mais frequência. Aliás, basicamente fazemos os rígidos, tá? E o sistema de cela e dentes artificiais. As celas, elas fixam os dentes, transmitem cargas para as estruturas de suporte, geram estética, fonética e preenchimento, né? Geram suporte, oferecem suporte, muitas vezes quando o paciente perdeu o suporte. Podem ser metaloplásticas, né? A grande maioria fazemos em resina acrílica, entremeada na armação metálica em cobalto cromo, né? Podem ter um relacionamento passivo e ativo. Passivo se for uma prótese dento suportada, ativo se ela é dento muco suportada, ou seja, ativamente ela transmite cargas e como tal devem ter uma excelente adaptação ao fibromucosa. Acrílico ou porcelana, basicamente fazemos em acrílico, ninguém faz mais PPR em cerâmica, em porcelana, né? Basicamente em acrílico, ok? Elas oferecem função mastigatória, estética e fonética. Os dentes também fazemos em acrílico. Nós temos dentes hoje com tripla prensagem, com mais cargas, né? Então nós temos marcas excelentes de dentes como os dentes da Kuser. Nós temos um segmento intermediário, Art Plus e Trilux, e nós temos dentes mais simples, Biolux, VIP, IPS, Natus Dente, enfim. O que vai diferenciar são a maior característica estética e maior quantidade de carga e de prensagens, são dentes mais resistentes, porém, esse aumento da resistência dificulta às vezes a união com a base da resina, da cela. Então, cabe ao técnico fazer uma excelente retenção com brocas por dentro do dente para que essa cela tenha uma boa imbricamento mecânico com esses dentes, tá bom?
Bom, pessoal, a PPR, para que a gente faça e compreenda bem todos esses princípios, eu sugiro que vocês leiam um livro-texto sobre suporte, retenção, estabilização, conexão e células e entes artificiais. É só com a leitura desse tipo de um livro-texto, obviamente, vendo a nossa aula, vocês vão sedimentar mais esses conceitos, para que a gente consiga, a partir de um bom planejamento, delinear o planejamento da nossa prótese com toda a sequência clínica que a gente mostra para vocês nesse slide. Tá? O planejamento de uma PPR deve ser pautado nos princípios biomecânicos. E essa etapa clínica é função exclusiva do dentista. Então, como especialistas, vocês vão se prometer, né? Não é nem me prometer, é se prometer que vão trabalhar bem, estudar bem esses conceitos. Os princípios biomecânicos em PPR regem a restauração da função do aparelho mastigatório, procurando preservar tecidos moles e duros. O entendimento dos sistemas de suporte, de retenção e estabilização, de conexão e de células e dentes artificiais norteia a confecção das próteses funcionais e biomecanicamente eficientes. Então, tudo parte desses princípios básicos. A palavra poderosa é conhecimento. Busquemos ele a todo custo, tá? Palavra mais prazerosa, sorriso. Mantenham. Muito grato. Obrigado pela atenção de vocês. A gente marca outro dia para as nossas dúvidas. Muito obrigado. Um grande abraço.